Bom dia para todas. Eu comecei aqui, eu sou consultora de imóveis, eu atuo na região Granja Viana, para quem conhece um pouquinho, ali na cidade de Cotia. E na carreira a gente vai aprendendo. Eu sou formada em administração, sabia da necessidade de organizar as coisas, mas quando a gente vai para nós, né, fazer para nós, a gente acaba se pensando ali como fazer, porque eu trabalhei muitos anos, já sou autônoma há muitos anos, trabalhei em empresa anteriormente, a jornada do empreendedor, e depois em 2023 eu decidi empreender literalmente sozinha. Hoje a Carvalho Pina Negócios Imobiliários nasceu lá em 2023 e em 2024 eu decidi abrir aqui, com a conexão com a Borelli, a iniciar o Marketing Hunt. Então, foi uma jornada aí de aprendizado, porque a gente sabe o que tem que fazer, como que nós vamos organizar tudo isso. Aí eu comecei aqui no Aprendiz, aquilo que a colega falou, a gente já tem um certo conhecimento, mas a gente vai entender tudo, e aí a gente se depara numa série de coisas. Pulei daqui para o organizador com muita cobrança da Sueli, porque a Sueli pega no pé. Porque a gente fica na atividade e acaba não... Eu vou colocar em detalhe. Pego no pé. A gente acaba não parando aqui. E aí eu pulei, cheguei no organizador, que foi fantástico, porque aqui no organizador eu comecei a buscar aqui 2 skills que eu consegui aplicar no processo. A gestão do tempo, eu fiz também, fiz 2 coisas aqui, a financeira, que a gente também sabe um pouco, mas a gente se perde às vezes. Então, foi legal, porque no organizador a gente aplicou aqui isso. Hoje eu estou no gestor, estou no processo ainda, tenho que seguir ali para finalizar. Mas o gestor já abriu bastante o olhar. Eu até anotei aqui algumas coisas, porque aqui no gestor a gente começa a olhar a empresa. E lá no começo, eu me lembro que eu falava para a Sueli, eu até agora só estou preenchendo coisas. E essa parte a gente se incomoda um pouco, porque a gente quer olhar as coisas e não preencher as coisas. Até porque a minha atividade é uma atividade prática, eu tenho que estar em campo. Então eu fiquei pensando, poxa, mas eu vou ficar sentada atrás do computador colocando coisas. E daí foi legal, porque à medida que a gente parou para começar a alimentar, entender e fazer, a gente começa a visualizar. E aí é o que eu queria desde o início, era visualizar. Então eu marquei aqui, porque eu fico sempre olhando para aquele dashboard, porque depois de um ano a gente começa a entender a coisa vai. E daí eu fiquei muito feliz, porque a gente tem ali a meta financeira traçada, aí a gente começa a ver os percentuais, a lucratividade, as ferramentas corporativas, os canais onde você está ali online, offline, para ver se você realmente está presente nos lugares certos. Depois eu marquei aqui também que por exemplo, a minha empresa, eu tenho que trabalhar muito ativar a parte do cliente, que é você ativar, conversar, tá trazendo ele para criar oportunidade de negócio. E eu quando olho ali, fico vendo, eu preciso trabalhar mais isso, né? Organizar esses clientes, pôr ele numa lista, que o sistema é muito organizado para isso. A parte de prospecção, a parte de entrega está muito boa, mas a minha entrega ainda está muito daquilo que eu alimentei. Então eu preciso ter mais coisas lá dentro para eu poder visualizar melhor. E eu comecei pensando no cliente A, B, C, um tipo de classificação para esses clientes. Agora, após estudar e entender cada vez mais o sistema, eu entendi que o cliente A, B, C, eu preciso definir, eu já estou começando a ver que eu vou ter que definir ele num outro formato, quanto esse cliente realmente é importante, quanto ele vai gerar negócio, e aí a gente começa a ter um entendimento que vai clareando tudo isso. Aí a gente vê o pós-venda, que é você olhar para isso depois, como é que foi. Eu amei essa parte, amor, ordem e progresso. Um minuto, tá? Amor, ordem e progresso, que bacana a gente poder saber até onde a gente realmente está aplicado, fazendo aquilo que a gente gosta e o quanto pode desenvolver tudo isso, mas para finalizar de tudo isso que eu falei, 2 coisas eu não falei. São 2 palavrinhas diferentes que tem lá, que é parte do marketing, que é a parte do NPS, que é você ter a lealdade e a satisfação do cliente. Eu acho que no geral, quando a empresa fecha, ela fecha com isso. A gente quer saber qual no final é a satisfação do nosso cliente, que essa tal palavrinha é NPS. E depois a gente tem aquela churn, que eu não sei se eu falei a palavra certa, mas aqui é o quanto esses clientes estão ou foram embora, evadiram daqui da empresa. Então eu acho que dentro do que a gente passeia numa série de palavras aqui dentro desse dashboard, eu olho para essas 2 no final, que é você saber quem são, se nós temos clientes satisfeitos,
e o quanto nós permanecemos com clientes dentro da nossa empresa. Obrigada pela Marketing Hunt aqui, pela Borelli, porque o sistema atende muito bem, acho que esse crescimento, essa curva de crescimento que a gente busca. E então vamos em frente, que a gente ainda tem muito aprendizado. Parabéns, Rose.